Não, o seu vídeo não está com problemas. É que no começo desse vídeo nós te convidamos a se imaginar em um lugar totalmente escuro, com muita angústia, medo e sem a presença de Deus. Só que aí, de repente, brilha uma luz muito forte, que acaba de vez com essas trevas para todo sempre. Quer saber quando isso aconteceu? A gente te conta no Cena a Cena de hoje. Olá, querido devoto da Mãe Aparecida, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Cena a Cena Jornada Bíblica. Tudo certo, seu Vitor? Tudo certo, seu Marcelo, e com você? Tudo certo. Hoje nós vamos falar de uma cena que é a descida à mansão dos mortos, né, seu Vitor? E justamente no começo desse vídeo nós fizemos esse convite, né, para que as pessoas se vissem ali nesse estado escuro, né, sem a presença de Deus. Afinal, nós tentamos aí fazer com que vocês compreendessem, né, de forma lúdica, o que é a mansão dos mortos, né? Sempre quando nós falamos sobre esse termo, muito vem à nossa mente um local físico, né, Vitor? Um endereço, né? Mas a mansão dos mortos, ela não é esse local físico, né? E muito menos o purgatório, né? Exatamente. É interessante, quando eu era criança, eu ficava pensando que a mansão dos mortos ficava em algum bairro chique, gente. Porque a gente reza na missa, né? Creio em Jesus Cristo, que se encarnou, que morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A gente professa que a gente acredita que Jesus desceu à mansão dos mortos. Mas essa ressurreição dos mortos, gente, nada mais é do que o estado da alma. A alma daqueles justos que antes de Jesus descer para vir nos salvar, eram pessoas justas, mas não podiam entrar no céu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Exato. Mas é exatamente importante nesse momento que a gente entenda que a mansão dos mortos é esse estado desses espíritos de pessoas que já haviam morrido, que eram justas, quase que estavam assim na ausência de Deus. É quase assim, mais ou menos, como um inferno, que é exatamente o que o catecismo nos diz, né? Porque para falar de um tema tão importante como esse, a gente precisa da ajuda de um especialista. Exatamente. Por isso eu estou com o meu Catecismo da Igreja Católica, que no artigo 5, parágrafo 633, ele nos diz o seguinte: a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu dos infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Então, Vitor, é justamente essa dinâmica que você disse, dessa distância de Deus, né? E essas pessoas que estavam lá e onde o Senhor foi lá e as pegou, né? As trouxe de volta, justamente por conta da condição de pecado, né? O céu não estava aberto, não é mesmo? Exatamente. E é interessante a gente entender um pouquinho aí de como funciona essa dinâmica do paraíso fechado, porque se a gente volta lá no livro do Gênesis, por exemplo, a gente vê que depois da expulsão do paraíso, quando Adão e Eva cometem o pecado original, Deus fecha os portões do paraíso e põe um anjo ali para cuidar. Isso demonstra para a gente que o acesso até Deus e ao céu estava fechado. Mas como nós vimos no vídeo anterior, que inclusive se você não assistiu, clica aqui que você consegue ver esse vídeo. Depois que Jesus morre, faz o seu sacrifício de amor por nós, esse relacionamento da humanidade com Deus é reatado. Daí então a gente tem novamente acesso ao céu. Só que as pessoas justas, aquelas que estavam esperando o Messias, por exemplo, os profetas, santas mulheres, pessoas que esperavam ali o Messias mesmo, para onde eles foram parar? Eles estavam exatamente nessa mansão dos mortos. E é interessante porque a tradição da igreja, ela nos diz o seguinte, que no sábado santo, depois que Jesus morre, é um grande silêncio sobre a terra. Mas ele desce até a mansão dos mortos com a sua cruz, arromba os portões da morte e com a sua cruz ele faz como que um X ali sobre a boca da morte, a boca do demônio, que é representado na arte sacra antiga, nos ícones antigos da ressurreição, como um dragão, assim como ele está representado aqui na fachada sul. E Jesus, então, ele vai e pega os justos, começando por Adão e Eva. E se a gente nota, por exemplo, as mãos de Adão e Eva, não são eles que estão segurando na mão de Jesus, mas é um movimento contrário, né? Exatamente. E é interessante, Vitor, que Jesus usa da própria morte para vencer a morte. E aí, dentro deste movimento, ele vai até a mansão dos mortos, traz vida àquelas pessoas que já não tinham mais, não é mesmo, Vitor? E aí as pega pelos braços, né? É este movimento mesmo de ir até aqueles que mais necessitam e puxar eles.
E é este movimento da cruz como esse estandarte da vitória, né, Vitor? E por isso, para nós, ela é esse símbolo mesmo, né? De morte, sim, mas ainda mais do que a morte, é a vitória. Um dos hinos da Semana Santa, inclusive, fala do rei avança o estandarte, brilha a vitória da cruz. Exatamente porque na cruz nos lembrava, inclusive, o lema episcopal do cardeal Luiz Loscheider, que foi arcebispo aqui de Aparecida, na cruz há a salvação e a vida. A cruz era um sinal de tormento, era um sinal de tristeza. Só os piores bandidos, gente, morriam na cruz. Mas foi pela cruz, o instrumento da morte, que Jesus vence a morte e nos dá a vida. Um tropário, inclusive, do domingo de Páscoa, na liturgia oriental, nos fala isso. Cristo venceu a morte, pela morte venceu a morte e deu a vida aos que estão nos túmulos. E deu a vida para eles exatamente quando desce na mansão dos mortos e levanta todos eles, assim como Ele faz também conosco, nas misérias da nossa vida. Exatamente. Qual é a miséria da sua vida? O que é aquilo que Jesus precisa ir lá e dar vida nova, né? Que este vídeo faça com que você reflita também na sua casa, né? E junto também com os nossos artigos, nossos textos da Revista de Aparecida, você também faça essa meditação em casa. Para receber a sua Revista de Aparecida em casa, é muito fácil, muito simples. a12.com/Família dos Devotos ou ligue para nós, 0300 210 1210, não é mesmo, seu Vitor? Também é possível ler a revista de forma digital, não é mesmo? E é muito simples, muito fácil, muito prático, na palma da sua mão, por exemplo, com o celular, acessando a12.com/Revista de Aparecida, você confere os nossos conteúdos aqui do Cena a Cena, mas também muitos outros materiais de formação, de informação que ajudam você e a sua família a crescer na fé, na esperança, na caridade, também no conhecimento da Palavra de Deus. Te esperamos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá!